Rapaziada, bem-vindos a Cine Ilusão, rapaziada. Não é Cine Crise, Cine Ilusão, Cine Alegria. Vamos ver o Baldaço. Contagiante a alegria do Baldaço. Chocolate, chocolate, eu só quero chocolate. Eu só quero chocolate. É chocolate o que eu quero beber. Chocolate, chocolate, eu só quero chocolate. Senhoras e senhores, que dia especial, histórico dia! Histórico, ganhou do estadual. Eu falo pra vocês, histórico. Ganhamos no estadual, histórico. Histórico dia! O Internacional aplicou no Grêmio um dos maiores chocolates da história do clássico. Um dos maiores chocolates. Mano, os caras vão de 8 a 80 muito rápido, né? Da história do clássico nós vimos hoje no estádio Beira-Rio. Um chocolate que até determinado momento do jogo não apresentava a verdade. Até determinado momento do jogo não apresentava a verdade. Nós temos um rico campo de análise para contar neste comentário do que aconteceu no estádio Beira-Rio. Mas não sem antes. Rico análise. Aí você vê. Trazer para vocês o que era o espectro deste jogo antes de ele começar. O Grêmio era melhor. Eu disse isso. O Grêmio era melhor. Eu disse que tem que parar o meio campo do Grêmio. O Grêmio é melhor, eles têm um centroavante e tal. Eu disse que o Grêmio era melhor. Claro que alguns exageraram. Mano a mano, 9-3, essas coisas todas, tal, que não tá bem. O Grêmio era melhor. Era o Real Madrid dos Pampas. Mas racionalmente, e eu acho que eu fui racional nessa análise, eu sabia que existiam coisas ali para serem coibidas do adversário. E eu disse antes do jogo. Paulo Pesolano tem o seu primeiro grande teste como treinador do Internacional. Nossa, grande teste, estadual. Ele precisa da estratégia perfeita. Ele vai precisar da estratégia perfeita nesta partida. Pois a vitória é dele. A vitória é do Pesolano. O Internacional amassou o Grêmio do primeiro ao último minuto do Grenal. Taticamente, o Inter esteve colocado em campo, marcando e anulando as principais peças do Grêmio. O melhor jogador do Grêmio, um dos melhores do Brasil na sua função, o Arthur, não viu a bola. Ah, mas tem que ir pra seleção brasileira, né? Não viu a bola o jogo inteiro. Foi uma coisa absolutamente impressionante o quanto o Internacional dominou o meio-campo, o quanto o Inter chegou na área do adversário, o quanto o Inter criou chances de gol. O Inter não teve menos de 10 chances claras de gol na partida. Pois vamos ao desenho. Do meio pra frente, porque do meio pra trás é outra história. Ronaldo e Paulinho de Paula. O Ronaldo recebeu uma incumbência. O Ronaldo recebeu a incumbência de marcar o Arthur. Essa era a incumbência dele. Individualmente. O Ronaldo. Depois eu falo individualmente. E o Arthur não jogou. O Paulinho e o Alan Patrick deram uma aula no meio campo. Saíram juntos no segundo tempo. Paulinho e Alan Patrick. Acho que, enfim, o Alan Patrick tem um parceiro para fazer uma dupla. Que jogador interessante. Este Paulinho. Concatenaram com criatividade o setor de meio campo. Então o Inter dominou o setor. O Grêmio não passava do meio campo. O Grêmio passou do meio campo no primeiro tempo, lá no comecinho do jogo, ao Inter que com muita intensidade já atacava com muita força, e aí, num problema defensivo, acabou fazendo. Mas depois eu vou falar defensivamente. O fato é que o Internacional, e no final do primeiro tempo eu disse, dava um chocolate, e eu no intervalo do jogo estava angustiado, eu não estava feliz. No intervalo do jogo eu não estava feliz com o chocolate do Internacional. Eu não estava feliz. Porque era angustiante ver o Inter emendando chances de gol e perdendo. Isso é problema técnico. Exatamente. Problema técnico. E essas coisas causam castigos, especialmente no clássico. E especialmente num jogo em que tu vê o teu time chegando com força a todo momento, mas tu vê que quando ele é atacado, o perigo é sempre iminente. Muito mais por defeitos seus do que propriamente pela qualidade do adversário. O Grêmio faz 2 gols na partida, que simplesmente foram gols marcados pelo Inter. Fala, gurizada. Que conseguiu falhar 4 vezes no mesmo lance. Esses foram os gols do Grêmio. Castigos. E digo mais, castigos merecidos. Quando o Inter toma o segundo gol do Grêmio ali no meio do segundo tempo, aos 20 do segundo tempo, o Inter tinha perdido já umas 10 chances de gol no jogo. Mas o castigo era merecido para quem não marca e para quem defensivamente tem tantos problemas. Eu disse na hora, o castigo é merecido. Mas não era a verdade do jogo. A verdade do jogo aconteceu agora, quando o jogo terminou. Depois do gol do Grêmio, o Internacional marcou 3 gols em 8 minutos. Borré e Carboneiro, especialmente, definiram o jogo. Rafael Santos Borré. E agora eu começo a falar de individualidades. Um jogador descartado por todos nós. Às vezes nós marcamos jogadores na paleta. O que não é pecado. Pecado é tu não pedir desculpa depois. Quando tu diz que um jogador tá mal num jogo, tu tá dando uma opinião naquele jogo, no outro pode mudar. Agora o Borré é o 9 da seleção de Porto de Colômbia. Aí não tem problema. Quando tu diz que tem que mandar ele embora porque ele não joga nada, e ele faz o que fez hoje, tu tem que pedir desculpas. Então eu estou aqui pedindo desculpas ao Ronaldo, volante do Internacional. Porque ele recebeu hoje a incumbência de marcar o melhor jogador do Grêmio, e o melhor jogador do Grêmio não encostou na bola o jogo inteiro, que é o Arthur. Sabe que... Rapaziada, a verdade que não é tão bom assim, entendeu? Não é tão bom assim. Parabéns, Ronaldo. O cara falar de seleção pro Arthur nessa altura do campeonato, não, né? E desculpa, já tinha ido bem nos outros jogos do ano até agora. E acho que o Vilagra vai ter que comer um arrozinho com feijão pra tirar o Ronaldo do time. Paulinho de Paula.
Esse jogador, o Led brincou dizendo, esse jogador na autoescola não passou, porque ele não sabe dar marcha ré. Ele só joga pra frente. Ele só joga pra frente. Cabeça erguida pra frente, faz o jogo andar, combinou com o Alan Patrick. Que jogador interessante. Já tínhamos visto isso no jogo contra o Inter de Santa Maria. Que jogador interessante. O Alan Patrick foi o Alan Patrick. O Alan Patrick não foi o grande protagonista do jogo, mas foi maravilhoso. Maestro, distribuidor. Esse é o Alan Patrick. Esse é o Alan Patrick. O Carboneiro, que eu critico bastante, por ser individualista, me deu um tapa na cara. Porque o cruzamento que ele dá pro Borré fazer o gol é maravilhoso. Gol de empate. Maravilhoso. Bota na cabeça do Borré. Um merenguinho na cabeça do Borré. Maravilhoso. E outra, o Carboneiro foi um inferno do Grêmio. O Carboneiro foi um inferno do Grêmio o jogo inteiro. O Marcos Rocha vai sonhar com o Carboneiro. Jogou muita bola. Mas jogou muita bola o Carboneiro. Todo mundo é bom, rapaziada, agora, viu? Quase caímos. Agora todo mundo é bom. Exuberante o Carboneiro. Outras valências técnicas podem ser citadas. O seu Bernabé não sabe marcar. Deu, né? Acho que nós já sabemos disso. O primeiro gol do Grêmio, falha dele ali e tal. Só que o Bernabé ofensivamente é um maluco. O Bernabé ofensivamente é um maluco. O Bernabé hoje foi outro inferno pelo lado esquerdo. O Bernabé, tu não vê por onde ele passa, ele é muito veloz, é muito rápido, é muito agressivo. E foi outro inferno pro Grêmio. Grande partida do Bernabé. Grande partida do Bernabé. Grande partida do Bruno Gomes. Grande partida do Bruno Gomes, do Internacional, lá pelo lado direito, ele mal sobe agora, ele é da saída de 3. O Internacional deu um chocolate histórico do Grêmio. E meu grande medo é que esse chocolate histórico não fosse refletido no placar. E não estava sendo. Esse jogo, pra mim, eu costumo dizer que Grenal não tem prazer em Grenal. Só tem angústia. E que Grenal, quando tu ganha, tu fica aliviado. Eu tô evidentemente aliviado, mas é claro que eu tô feliz. Mas a minha angústia durante o jogo, de ver o Internacional amassando o Grêmio, e o Inter não conseguiu... Cara, assim, ó, o Pesolano montou um time do Inter hoje. O problema, rapaziada, é que os caras colocaram o Grêmio lá no topo. Aí não era tudo isso, entendeu? Aí os caras tão mega iludidos, entendeu? O Pesolano montou um time do Inter hoje, que anulou o meio-campo do Grêmio. E que criou chances de gol com qualidade o jogo inteiro. Agora, rapaziada, tá na fase de pontos corridos, né? Experimenta perder o próprio Grenal. O próximo Grenal pra tu ver. De todas as formas. O Inter botou duas bolas na trave, teve 2 pênaltis sonegados, perdeu o gol com o Alan Patrick na cara do gol, perdeu o gol com o Vitinho, perdeu o gol com o Borré, perdeu... Inacreditável, mas foi assim uma metralhadora. O Inter foi uma metralhadora. O Pesolano montou um Internacional impecável. Agora, o que nós temos que entender é o seguinte. O Pesolano abre mão de maiores resguardos defensivos para atacar tanto assim. Isso é uma convicção dele, de que nós vamos estar meio vulneráveis defensivamente para ter um time tão ofensivo. Vai ser assim? Eu não sei. Ou nós falhamos só defensivamente. Porque, cara, na bola espetada o Grêmio poderia ter feito coisas melhores no jogo. Será que nós vamos ter que nos acostumarmos com este novo normal? Será que o normal do Pesolano é isso? Jogos com muitos gols, vamos tomar bastante, mas vamos fazer bastante? Talvez seja isso. Talvez seja isso. Eu não sei. Eu não sei. Vamos ver como as coisas vão acontecer. O Grenal estufa o nosso peito. O Grenal chocolate histórico. nos dá confiança. O Grenal reverte expectativas. Todo mundo achava que o Grêmio era melhor, era favorito. E o Inter amassou o Grêmio. O Inter amassou o Grêmio. Há muito, muito tempo eu não vi um chocolate tão grande. O 5º gol estava nascendo. Que pena que não nasceu. Que pena que nós não metemos 5 neles. Mas foi um grande chocolate. Uma vitória exuberante, esmagadora do Internacional. Uma vitória arrebatadora, esmagadora e histórica do Inter sobre o Grêmio. É muito difícil apontar... Histórica do estadual. Vitória arrebatadora no Clássico Grenal, com um chocolate poucas vezes antes visto num clássico. A grande questão a partir de agora, dentro de uma projeção, é entender o que significa a vitória de ontem. O que nos diz a vitória de ontem no Grenal. É muito importante saber fazer essa leitura sem ufanismo, né? Sem daqui a pouco o entusiasmo exacerbado de achar que o Inter de uma hora para outra virou o melhor time do mundo. Mas é fazer leituras, Alguém disse, e eu não lembro quem, de ontem para hoje, o que o Inter fez no Grenal diz mais sobre o Grêmio do que sobre o Inter. Eu não concordo, acho que diz mais sobre o Inter. E eu quero aqui colocar para vocês algumas coisas em relação a isso. O que a vitória do Inter ontem me diz? A primeira, e mais importante, é que nós temos um treinador de futebol que sabe ler partidas. Guardem isso, hein, rapaziada. Guardem isso. Nós temos um treinador de futebol que, além de conquistar a nossa confiança depois do jogo de ontem, mostrou que sabe entender as coisas como elas funcionam. Não é um treinador de futebol quadrado, que tem um esquema de jogo definido e que coloca esse esquema independente de adversário. Nós temos um treinador que leu o Grêmio. Ontem e anulou os seus principais pontos. O meio-campo do Grêmio é melhor que o meio-campo do Inter. Em tese, no que diz respeito a nomes de jogadores. O meio-campo do Grêmio ontem não jogou. A maneira como o Pesolano organizou o Internacional em campo fez com que o Grêmio não tivesse nenhum volume de jogo. O Grêmio não teve nenhum volume de jogo o jogo todo. O Arthur não se mexeu, com a marcação praticamente individual do Ronaldo, o Thiaguinho não viu a bola, o Cristaldo foi figura nula, então o treinador entendeu. Nós temos um treinador, e aí vai mais uma leitura, e esta eu não tenho uma resposta definitiva. Ontem nós fomos um time alucinante ofensivamente,
Nós tivemos 10 chances claras de gol, um pênalti sonegado, chegamos por tudo que é lado, o Grêmio tonto, um time alucinante, intenso demais. E pra frente, pra cima. Inclusive, assumindo o risco de daqui a pouco ser vulnerável defensivamente. Aí vem a minha pergunta. É assim? Não estou criticando, mas vai ser assim? É assim que vai funcionar? Vamos assumir o risco de daqui a pouco alguma vulnerabilidade defensiva? Daqui a pouco tomar mais gols do que o normal? Por conta de uma tentativa de lá na frente fazer um troço muito louco que nem fizemos ontem para empilhar gols? Isso eu ainda quero entender. Os problemas defensivos que o Internacional teve ontem, eles foram falhas ou foram de um risco assumido? No segundo gol do Grêmio foi falha do Rocher, né? Aquele gol não teria acontecido se o Rocher não tivesse conseguido a proeza de falhar 4 vezes no mesmo lance. Mas de qualquer maneira o Grêmio, quando escapava, nesse desespero que eles passavam, daqui a pouco bolas eram espetadas e havia um risco importante sim. Esse vai ser um novo normal? Eu não sei. Mas fechando esse capítulo sobre treinador, eu preciso dizer para vocês, nós temos um treinador interessante. Isso me fica de ontem. Não é qualquer um que faz o que ele fez ontem. O Internacional é um time com limitações, gente. O Inter não virou o Real Madrid. O Inter é um time com limitações que ontem, taticamente, foi perfeito. Taticamente perfeito. Os problemas que o Inter teve ontem na partida, em geral, foram de ordem técnica. De perder muitos gols e dos gols que tomou. O treinador ontem foi impecável. Isso pra mim é muito importante, porque tendo um grupo limitado como o Inter tem, tu ter um grande treinador é fundamental pra chegar em algum lugar. Mas eu também quero conversar com você sobre algumas individualidades. A primeira que eu quero conversar com vocês é o Borré. Olha aí, Borré, pedi perdão pro Borré. O jogador que pode fazer o que ele fez ontem, a gente vai ter que acreditar. Mesmo se no próximo jogo ele for que nem foi em 2025 com o Inter de Santa Maria de não jogar nada. Um jogador que tem este potencial de fazer o que fez ontem e tinha feito contra o Monson já. Aí todo mundo, mas é o Monson. Ontem ele acabou com o Grenal. Então vamos acreditar no Borré. De novo. Esse jogador, ele tem uma coisa com jogo grande também. Outro, Paulinho de Paula. Era só um experimento do jogador que recém chegou. E até de forma pejorativa nós tratamos essa contratação. Que jogador interessante. Um parceiro que o Alan Patrick não tem há muito tempo. Jogador de muita qualidade, cabeça erguida, que só joga pra frente. Jogador muito interessante. Outra coisa. Não podemos marcar ninguém na paleta pro resto da vida. O Ronaldo, aquele que todos nós dissemos que não servia, calou nossa boca. E não só ontem. Rapaziada, vamos lembrar disso. Vamos anotando quando começar o Campeonato Brasileiro. Fez uma partida monumental e botou o Arthur no bolso. Já vinha bem nos jogos anteriores. Então vamos dar um voto de confiança pro Ronaldo e acho que o Vilagra que chegou vai ter que brigar por um prato de comida e comer uns feijãozinhos pra tirar o Ronaldo do time. Mais uma. O Bernabéi, ofensivamente, é um demônio. E o Pesolano, me parece, conseguiu um processo que o protege razoavelmente defensivamente. Com quem? Com o Ronaldo. Ontem foi assim no Grenal. Nós não tivemos grandes problemas defensivos nas costas do Bernabéi. E ofensivamente o Bernabéi é um demônio. É uma intensidade assim que é um troço alucinante. E é uma arma importante. Ele é, velho. O Bernabéi é bom ofensivamente. Nós temos, não tenha dúvida nenhuma. São várias questões sobre este Internacional, que não vai jogar sempre tudo que jogou ontem. Evidente que o fator Grenal sempre dá um gás a mais, mas nós vimos ontem um time intenso. E sobre a intensidade, é meu último capítulo que eu quero colocar aqui. Intensidade, ela não tem só a ver com capacidade física, com característica de jogador. Ela também tem a ver. Um time bem preparado fisicamente vai ter mais possibilidades de ser um time intenso. Ter um time com característica de jogadores mais rápidos vai ajudar a tu ter um time intenso. Mas tu só vai ser um time intenso de verdade, como foi ontem, pela questão anímica. Por aquilo que os castelhanos dizem que é ter hambre, ter fome. O Pesolano falou disso quando chegou. O Internacional ontem foi um time com muita fome. Muita fome. O Inter quis mais que o Grêmio o jogo inteiro. O Bagé, os caras do Grêmio estão indignados porque o Inter atropelou também na vontade dentro de campo. Isso também é treinador, porque é o mesmo grupo do ano passado. É, treinador. É o mesmo grupo que eu chamava de bunda mole o ano passado que estava em campo. É, exatamente. Mesmo grupo. Então o treinador parece ter conseguido, junto do Abel, provavelmente, que é um cara muito bom nisso, parece ter conseguido fazer deste um time do Internacional que pode até perder, que tem suas limitações, que tem muitos times que são melhores do que nós, mas é um time que vai lutar sempre até o final. Repito, ontem foi Grenal, e em Grenal sempre tem algo mais. Mas me parece que o Pesolano conseguiu botar o seu estilo dentro de campo, que é um estilo de muita garra e muita luta. A vitória no Grenal ontem, ela não apresentou 100% do que é o Inter, mas ela deu indícios importantes. Ela poderia ter apresentado o contrário. É o Cine Ilusão, my friends.